Uma gaivota que vai ali. Elegante, aquela gaivota é muito elegante. Olha lá, Zequinha, tu vieste para aqui para me ligar de importância ou para olhar para as gaivotas? Agora também tens ciúmes das gaivotas. Eu não vim aqui para olhar para as gaivotas nem para coisa nenhuma. Eu vim aqui para ver o mar, para saborear o mar. Vieste para ver o mar e não tiras os olhos das meninas, que estão em terra. Oh filha, nem tanto ao mar nem tanto à terra, meu amor. Abundante manancial de vida, o mar foi durante séculos fonte de sustento para o homem. A sua imensidão, o desconhecido que é capaz de albergar, despertaram desde cedo a nossa curiosidade. Foi através do mar que se deram os primeiros contactos com povos distantes. Foi através dele que conhecemos numa primeira instância os novos mundos. Apesar da fronteira natural que estabelece entre continentes, o mar acabou por ser um elo de ligação entre povos. Foram muitas as histórias, mitos e lendas criadas com base nesta força indomável. Barcos afundados, monstros marinhos, piratas que ameaçavam barcos e povoações, marinheiros e pescadores que partiram sem voltar. Eles foram no dia ao mar da Senhora da Boa Viagem, que tem o nome de Senhora da Boa Viagem, como tem também a Senhora das Candeias. Mas ela aqui está registrada como Senhora da Boa Viagem. Esses tripulantes nunca mais apareceram. Depois houve outros grandes naufrágios, a partir conforme fui crescendo, fui mudando com outros naufrágios, com lavadias de mar que vinha de momento, nós íamos à praia e tudo se ajoelhava a gritar e a pedir a todos os santos, a um São Pedro, que é o rei do protetor dos pescadores, Senhora da Conceição, que é a Senhora das Lavadias, e ela nunca gostava que os pescadores fossem ao mar no dia dela. Mas essa dava sempre o dia 8 de dezembro, nunca ninguém ia ao mar, porque podia estar no dia 6, dia 7, um mar, caixa de mar, o mar manso, nós chamamos de caixa de mar. Quando o mar não mexe, é quando está a apanhar o rato. Quando o mar está assim muito mansinho, está a apanhar o rato. Apesar do medo do mar, existem relatos antigos que comprovam que já há muito tempo os portugueses procuravam o mar por motivos de saúde. Uma das crónicas encontradas conta-nos um episódio referente a Dom Afonso Henriques, em que, após algumas batalhas travadas, estando este tão carregado de triunfos como de más disposições, trilhou caminho ao longo do rio Mondego, para logo depois se retirar em recreação de mar e monte durante alguns dias. Para os portugueses, o mar sempre teve atrativos especiais. A servir de exemplo, temos a arquitetura manuelina, na qual podemos observar o profundo cunho marítimo nos mosteiros da Batalha e dos Jerónimos, bem como a poesia de Camões ou de Sofia Melo Breiner, entre muitos outros exemplos, ora mais antigos, ora mais recentes. Geralmente a inspiração artística nacional apanha reboque da inspiração artística internacional, tem sido sempre assim. Portanto, quando nas obras românticas se começaram a usar as praias como sítios de encontros, de lágrimas ou de amores ou de outras coisas do género, Portugal foi atrás, obviamente, e começou também a situar cenas lindíssimas com caminhos à beira-mar, com o pôr do sol atrás. Mas, mais recentemente, chegou-se à conclusão de que filmar na praia é barato. O cenário está feito, o mar está lá e o sol é grátis e, portanto, é uma bela maneira de resolver uma quantidade de problemas. Cenas de filmes, momentos de telenovela com músicas no fundo. O aparecimento do desejo coletivo de praia em meados do século XVIII é um fenómeno que está também relacionado com novas preocupações com o corpo e com a saúde. Com o desenvolvimento da industrialização e com o crescimento das cidades, há a ideia de que o organismo se vai debilitando.
sobretudo nas classes mais elevadas. E surge uma série de preocupações com doenças do foro psíquico, como a debilidade, a histeria, que estão geralmente associadas às mulheres e às crianças. E os médicos começam por receitar banhos ou a estadia nas termas. E depois começa então em voga a ideia dos banhos de mar. O estado selvagem do mar, a vastidão do espaço, o vigor dos ares marítimos contribuía para recuperar uma energia que se tinha perdido nas cidades poluídas, nas cidades industriais. Sendo numa fase inicial um fenómeno de elites, a praia de banhos em Portugal entrou em voga na segunda metade do século XIX. Conhecedor da realidade de outras praias europeias, Ramalho Ortigão não tardou em considerar que as portuguesas iam para a água com demasiado fato, sobretudo quando comparadas com as alemãs, que se davam ao luxo de ir vestidas unicamente com a sua bracelete. Para que estas liberdades paradisíacas acontecessem, existiam na Alemanha praias privadas das mulheres, proibidas a homens, nas quais as senhoras podiam praticar nudismo. Inicialmente, a frequência da praia é feita com determinados rituais. O banho é tomado logo de manhã, bem cedo, às vezes por volta das 7 da manhã. Os homens e as crianças usavam aqueles fatos que toda a gente conhece das fotografias, uns fatos de lã, às riscas, geralmente com mangas até ao cotovelo, abaixo do joelho. As senhoras iam de vestido para dentro d'água. E há descrições em que elas depois saíam com o vestido colado ao corpo, que para alguns podia ser escandaloso, e a arrastar as suas longas calças pela areia até à barraca. Depois abandonava-se a praia e fazia-se vida de sociedade. Organizavam-se piqueniques, borricadas, passeios pelos arredores pitorescos. À noite, as soirées, a euforia dos bailes, dos clubes e dos espetáculos de variedades. Uma ida à praia representava muitas vezes uma autêntica odisseia. Viajar do centro do Porto até à Foz, em carroções, ida e volta, poderia demorar 6 a 8 horas de viagem. Pior ainda do que as longas viagens, era o tratamento dado por vezes nos socorros aos náufragos, que poderia passar pela ingestão forçada de vinho do Porto ou outra bebida espirituosa, até chegar ao ponto de escaldar ou queimar a pele sobre a região do coração por meio de um ferro de engomar, de compressas de amoníaco concentrado ou com uma boneca de estopa ou algodão em chama. Por volta desta mesma época, em que ir à praia implicava sacrifícios, alguns indivíduos mostraram-se muito críticos em relação ao que ali se passava. Os médicos reclamavam que, sendo o banho de mar um remédio, deveria ser devidamente prescrito, doseado e não tomado de acordo com a vontade do paciente. Os mais conservadores apontavam o dedo à libertinagem praticada na praia, um espaço onde toda a gente se misturava, onde os corpos se amontoavam expostos e onde muitas vezes as mulheres chegavam a andar com o cabelo solto. Ramalho Ortigão, por exemplo, criticou os banhistas ao afirmar que estes não faziam mais nada do que tomar banho, almoçar e enxugar o cabelo, entre outros hábitos e vícios trazidos da cidade. A seu ver, estes deveriam ocupar o seu tempo com atividades mais edificantes, tais como os passeios terapêuticos, leituras moralizantes e a prática do desenho. No caso das mulheres, estas deveriam ocupar-se com a educação dos filhos e não com bailes e outras coisas mundanas. A praia torna-se uma moda e ir para a praia é uma questão de afirmação social. E, portanto, há que manter as aparências, há que aparecer na praia. E há um texto muito interessante de 1825 em que uma senhora, é uma peça de teatro, em que uma senhora se queixa, depois de dizer de todas as maleitas de que padece, porque o marido nesse ano diz que ela não pode frequentar a praia, não tem dinheiro para pagar a estadia. E ela, coitada, fica aflita e diz: o que é que o mundo vai dizer de mim? O que é que o mundo vai dizer de ti? O que é que as minhas amigas vão dizer se eu não for à Foz este ano? O Conde de Mafra, Tomás de Melo Breiner, tem um texto muito, muito interessante em que, nas suas memórias, em que diz que aqueles que durante o inverno viviam em palácios, durante o verão mudavam-se para a beira-mar, para vielas imundas, para pardieiros que cheiravam ao peixe e estavam cheios de moscas, onde não havia despejo, onde havia
6 copos para 8 pessoas, porque o mais importante era estar na praia. E que, como é a nobreza que o começa a praticar, rapidamente foi imitada pela burguesia e, portanto, as pessoas não tinham noção ou não se importavam com as condições em que viviam. O mais importante era estar lá. E como ele diz, quer dizer, eles viviam naqueles pardieiros, que eram casas de pescadores, mas havia 3 coisas que nunca podiam faltar: o serviço de prata, os criados fardados e a carruagem à porta.